E aí, seja muito bem-vindo à resolução de questões sobre regra de 3, banca CRS, Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos partir logo para as questões de 2024. A primeira questão ela fala o seguinte: para cumprir a meta de atendimentos de DDU de maus tratos de animais estipulada pelo comandante de companhia ambiental em 100 atendimentos por mês, 3 viaturas trabalharão 10 turnos de 12 horas cada, especificamente para o atendimento destes DDU. Caso o número de viaturas disponibilizadas para atendimento dos DDU aumente para 5 e a quantidade de horas por turno diminua para 8, quantos turnos serão necessários para manter a meta de 100 atendimentos? Então perceba o seguinte, tá? Regra de 3. Regra de 3 é a relação ali que existe entre as grandezas, né? E o que é uma grandeza, afinal de contas? Grandeza é uma quantidade. Então tudo que é grandeza é quantidade dentro da matemática, dentro do raciocínio lógico matemático. Então quais são, nesse exercício, as nossas grandezas? Nós temos aqui, primeiro, a quantidade de atendimentos, a quantidade de viaturas, os turnos trabalhados e a quantidade de horas por turno. Então eu quero que você já entenda, olha só. Essas grandezas, elas se relacionam, todas elas, de alguma maneira. Então pense comigo, poxa, quanto mais viaturas eu tenho, mais atendimentos eu consigo realizar, eu consigo fazer. Quanto mais turnos trabalhados eu tenho, mais atendimentos eu consigo fazer. Quanto mais horas eu trabalho por turno, mais atendimentos eu consigo fazer. Então veja que tudo isso impacta de alguma maneira na outra grandeza. Então elas se relacionam, todas elas estão ali juntas, beleza? E a regra de 3 serve justamente para entender como elas se relacionam, beleza? Então, o passo a passo para resolver as questões de regra de 3. Heitor, sempre será assim? Sempre dessa maneira, beleza? Primeira coisa, construir uma tabela com as minhas grandezas. Então a gente tem aqui a primeira grandeza, a quantidade de atendimentos. Beleza. Segunda grandeza, quantidade de viaturas. Terceira grandeza, a quantidade de turnos trabalhados. Quarta e última grandeza aqui, a quantidade de horas por turno. Segundo passo, eu vou construir aqui, olha só, nas linhas da minha tabela, a primeira situação e a segunda situação. Como assim, olha? A primeira situação é, nesse caso, por exemplo, 100 atendimentos, com 3 viaturas, trabalhando por 10 turnos, um total de 12 horas cada. Pronto, esse é o meu primeiro contexto, essa é a minha primeira situação. Segunda situação, olha só, eu quero manter a meta de 100 atendimentos. Eu saí de 3 para 5 viaturas. Tá aqui, ó. Caso o número de viaturas disponibilizadas para atendimento dos DDU aumente para 5, então eu saí de 3 para 5, beleza? E a quantidade de horas, né? Eu saí de 12 para 8. A quantidade de horas por turno diminuiu para 8, beleza. E turnos é justamente o que eu quero saber. Beleza, fiz primeiro a tabela com as minhas grandezas, a primeira situação, a segunda situação. Agora entra a ideia de grandeza de referência. A grandeza de referência é aquela que eu quero descobrir o valor. Eu quero descobrir o valor de X. Então eu quero descobrir quantos turnos eu terei ali nesse contexto, nessa situação. Então ela é a minha referência. Eu quero saber como todas as outras se relacionam com ela. Beleza? Então ela é a minha grandeza de referência. Na minha grandeza de referência, sempre, sem analisar nada, eu vou colocar aqui, olha, uma seta para baixo. Beleza. Tá bom? Coloquei uma seta para baixo. Agora eu vou entender, eu vou contextualizar, eu vou interpretar como todas as demais grandezas se relacionam com a minha grandeza de referência.
Então, vou pensar assim, olha, quantidade de atendimentos, como isso se relaciona em relação aos turnos? Quantidade de viaturas, como se relaciona em relação aos turnos? Quantidade de horas, como isso se relaciona com os turnos? Mas primeiro ponto, né, primeira coisa que eu quero que você perceba, aqui a gente tem uma grandeza que ela se mantém constante, então a gente não precisa dela, que é o que? A quantidade de atendimentos, 100 e 100. Isso na nossa conta não impacta em nada. Então a gente tira essa grandeza, porque ela se mantém constante, beleza? Então agora a gente vai avaliar viaturas e horas. Então eu vou pensar assim, olha só, eu quero entender as viaturas e os turnos. Então eu vou esquecer as horas. Esquece, deixa de lado mesmo as horas. Outra coisa que é muito importante, eu vou esquecer por enquanto os números. Não vou trabalhar com os números, eu vou trabalhar com a ideia, com o contexto. Então eu vou pensar assim, olha só, quanto mais viaturas eu tenho para executar a minha tarefa, menos turnos serão necessários. Mais gente trabalhando, mais gente executando, menos turnos, né? menos trabalho ali eu preciso de menos turnos, né? Eu preciso de impor a essa turma. Quanto menos viaturas eu tenho, mais turnos serão necessários. Olha só, as grandezas inversamente proporcionais. Como ela é inversamente proporcional à minha grandeza de referência, eu vou fazer o que com a minha seta? Ó, sentido contrário. Inversamente proporcional, sentido contrário. Diretamente proporcional, mesmo sentido. Beleza? Agora, ó, esquece as viaturas, nós vamos avaliar as horas. Esquece os números, porque nós vamos avaliar o contexto. Beleza? Quanto mais horas eu trabalho no turno, mais horas ali eu entrego de serviço, concorda comigo que para executar a mesma tarefa eu vou precisar de ir lá menos vezes, ter menos turnos de serviço? Quanto menos horas eu trabalho para executar a mesma tarefa, eu vou ter que ter mais turnos de serviço. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, seta na direção oposta. E agora a gente vai executar a conta. Agora sim os números voltam. Como que eu faço então essa conta? A minha grandeza de referência sempre do lado esquerdo da igualdade. Sempre. Minha grandeza de referência, a razão dela, né, a divisão dela ali, do lado esquerdo da igualdade. Agora eu vou trabalhar o restante. Como? Por meio de um produto. Um produto entre as grandezas. O que é o produto? Uma multiplicação. Beleza? As grandezas que são inversamente proporcionais, eu faço a inversão delas. Então veja que eu tenho 3 para 5. Aqui eu escrevo como? 5 e 3. Quantidade de horas também é inversamente proporcional? Também é. Então eu faço a inversão. 8 para 12. Pronto. Agora aqui é só conta. A nossa interpretação acabou. Beleza? Posso fazer algumas simplificações? Posso. Aqui por 4, olha. Sobra 2 e aqui sobra 3. Faço agora uma multiplicação cruzada. Beleza? De que maneira fica então? Olha só. 10 vezes 3 vezes 3 igual a 5 vezes 2 vezes x. 10 vezes 3 vezes 3, 5 vezes 2 igual a x. Esse 5 vezes 2 ele não está multiplicando o valor de x, a minha variável? Então como que ela passa para o outro lado? Dividindo. Beleza? Posso fazer outra simplificação? Posso, olha. 10, 5 vezes 2. Beleza? De tal forma que 3 vezes 3 é 9, que é igual a x. Portanto, gabarito aí na letra D da nossa primeira questão. Primeira questão eu fiz mais detalhada, mais no passo a passo. Agora a gente acelera. Segunda questão. Numa companhia de polícia militar X, 10 viaturas cumprem em 6 dias a meta mensal de atendimento de denúncias, fazendo 8 horas de trabalho diárias cada. Se apenas 5 viaturas estiverem trabalhando, fazendo 6 horas de trabalho diárias,
quantos dias elas levarão para cumprirem a meta de atendimento de denúncias? Então vamos lá, ó. Quais são as nossas grandezas? Quantidade de viaturas, 6 dias, né? 6 dias, fazendo 8 horas de trabalho, Então, vamos construir a nossa tabela, ó. Primeiro, viaturas. Depois, quantidade de dias trabalhados. Depois, a quantidade de horas trabalhadas. Beleza. Primeira situação, primeiro contexto. Eu tenho 10 viaturas trabalhando 6 dias durante 8 horas para cumprir uma determinada meta de atendimento. Beleza. Só que apenas 5 viaturas no segundo contexto estão trabalhando durante 6 horas. E eu quero saber quantos dias elas levarão. Pronto. Beleza? Temos os dados. Grandeza de referência sempre com a seta para baixo. Grandeza de referência sempre com a seta para baixo. Agora é a interpretação. Vamos lá, ó. Esquece por enquanto as horas. Esquece os números. Esquece os números. Vamos avaliar contexto entre viaturas e dias. Quanto mais viaturas eu tenho para executar essa minha meta, menos dias serão necessários. Mais viaturas, menos dias. Menos viaturas trabalhando, mais dias serão necessários. Grandezas que caminham em direções opostas, portanto, são inversamente proporcionais. Seta na direção contrária em relação à minha grandeza de referência. Agora eu vou esquecer as viaturas, vou esquecer os números e vou trabalhar dias e horas. Quanto mais horas eu trabalho num determinado dia, menos dias eu vou precisar para executar o meu serviço, beleza? Quanto menos horas eu trabalho num dia, mais dias eu vou precisar para executar o meu serviço. Se ficar difícil para você esse entendimento, é só você pensar num caso mais prático. Pensa o seguinte, poxa, você tem que capinar um lote, beleza? Se você vai lá, aí você tem duas possibilidades. Fazer o mesmo serviço da seguinte maneira, ó. Você vai em um dia e trabalha 10 horas. Veja que eu aumentei o número de horas, diminuí o número de dias. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá e trabalhar 1 hora por dia, só que aí eu vou precisar de 10 dias. Então veja que eu diminuí a quantidade de hora para 1 e estou aumentando o número de dias, 10 dias. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Seta na direção oposta. Agora a nossa continha, a interpretação está pronta. 6 sobre x do lado esquerdo da igualdade. Minha grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade. Grandezas inversamente proporcionais, que são aquelas que têm a seta na direção oposta, eu faço a inversão. Então fica como? Olha, 5 sobre 10, o produto, a multiplicação, 6 sobre 8. Posso simplificar algumas coisas? Posso. Aqui por 2, aqui por 5, sobra 1 e sobra 2. Aqui eu vou simplificar por 2 também, ó. Aqui sobra 4, aqui sobra 3. Então eu não entendo nada de simplificação por enquanto, preciso de rever esse assunto. Faz com os números grandes, não tem problema nenhum. Você vai ter um número maior para trabalhar, mas nós chegaremos certamente no mesmo resultado, beleza? Agora eu vou fazer aqui a minha multiplicação cruzada. 6 vezes 2 vezes 4 é igual a 1. Esse 1 eu não vou reescrever, né? Eu não preciso ficar reescrevendo 1. Então vai ficar 3 vezes x. O 3 ele está multiplicando, ele passa dividindo agora, ó. 6 vezes 2 vezes 4 dividido por 3, que é igual a x. Posso simplificar aqui? Posso, ó. Por 3 sobra 1 e sobra 2. Como que fica isso aqui agora, ó? 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. 16. Letra C, o gabarito, então, da nossa segunda questão e a última questão de 2024. Agora nós vamos
para as questões de 2023, também banca CRS, tá? Considere a seguinte situação hipotética e ao final responda o que se pede. Se com 120 policiais militares, o batalhão de número 88, né, da Polícia Militar consegue atender a 40 ocorrências policiais por dia e patrulhar 420 quilômetros de vias urbanas por dia, operando em sua capacidade máxima. Quantos policiais são necessários para que o batalhão de número 89 da Polícia Militar, também operando em sua capacidade máxima, consiga atender a 70 ocorrências policiais por dia e patrulhar 350 km de vias urbanas por dia? O enunciado gigantesco, né? Considere o tempo médio de atendimento de ocorrências e o tempo médio de patrulhamento por quilômetro igual nos dois batalhões. Uma vez que eles são iguais, eles são igualmente eficientes, a gente pode fazer aí a regra de 3. Marque a alternativa correta. Então vamos lá procurar as nossas grandezas. Primeira coisa, a gente tem a quantidade de policiais, né? Quantidade de policiais militares. Eles conseguem atender 40 ocorrências por dia e patrulhar 420 quilômetros de vias urbanas por dia, operando em sua capacidade máxima. Beleza. A gente quer saber quantos policiais são necessários lá no outro batalhão. Então, olha só. Primeira grandeza, a quantidade de PMs. Segunda grandeza, a quantidade de ocorrências. Terceira grandeza, a quantidade de quilômetros. Beleza. Então, no primeiro caso, né, no primeiro batalhão lá, a gente tem 120 policiais atendendo 40 ocorrências e patrulhando 420 quilômetros. Show de bola. Lá no outro batalhão, a gente tem 70 ocorrências atendidas e 350 quilômetros de patrulhamento. Eu quero saber quantos PM serão necessários. Onde que está o meu X? Onde que está a minha variável que eu desejo encontrar? Está aqui. Então ela é a minha grandeza de referência. Grandeza de referência sempre a seta para baixo, sempre a seta para baixo, sempre a seta para baixo. Beleza? Vamos trabalhar dessa maneira aqui. Agora eu vou interpretar o exercício. Eu vou esquecer, por enquanto, os números e vou esquecer também os quilômetros aqui, ó. Esquece essa minha grandeza aqui. Eu vou trabalhar só com as ocorrências, beleza? Então, vou pensar assim, ó. Quanto mais PMs eu tenho, mais ocorrências eu consigo atender. Quanto menos PMs eu tenho trabalhando, menos policiais militares trabalhando, menos ocorrência eu consigo atender. Grandezas que são o quê? Diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, seta na mesma direção. Portanto, seta para baixo. Beleza? Agora eu vou pensar em relação aos quilômetros de patrulhamento. Vou esquecer as ocorrências. Esquece que isso aqui existe, ó. Eu gosto de trabalhar dessa forma bem grosseira para você fixar isso na sua cabeça. Esquece também os números. Não estou relacionando número aqui. Quero saber a relação proporcional entre essas grandezas. Então, quanto mais PMs trabalhando eu tenho, mais quilômetros patrulhados eu tenho. Quanto menos PMs eu tenho, menos quilômetros patrulhados eu tenho. Grandezas que são, portanto, o quê? Diretamente proporcionais, seta na mesma direção. Agora sim os números voltam para o exercício. Minha grandeza de referência sempre do lado esquerdo da igualdade. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu mantenho essa proporção. Então, 40 sobre 70 vezes 420 sobre 350. Posso fazer uma simplificação aqui? Algumas de cara? Posso, ó. Por 10 e por 10. Estou tirando o zero. Aqui na outra também, ó. Por 10 e por 10. Estou tirando esse zero aqui. Beleza? Ah, não enxerguei mais nenhuma. Tem outra, ó. Por 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Vou simplificar aqui embaixo por 7, ó. Aqui vai sobrar 1. E aqui, 6. Heitor, não enxerguei. Não vi.
Não tem problema, mantém, mantém. Beleza? Agora eu vou fazer a minha simplificação cruzada aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, né? 120 vezes 1. Preciso de reescrever esse 1? Não. Vezes 35. É igual a 4. Era 40, mas eu já simplifiquei por 10. Então é igual a 4 vezes 6 vezes x. O 4 vezes 6, você concorda comigo que ele está multiplicando o x? Eu quero a minha variável sozinha. Então vou passar dividindo lá do outro lado, ó. 120 vezes 35 dividido por 4 dividido por 6, que é igual a x. Posso fazer algumas simplificações? Posso, ó. Se eu simplificar aqui por 6, aqui sobra 1 e aqui sobra 20. 20 dividido por 4 é 5, não é? 5, 10, 15 e 20. Sobra 5 depois dessa simplificação aqui, que sobra 1 embaixo. Então, na verdade, o meu valor de x ele é o quê? 5 vezes 35. X vai ser o quê? 150, 175. Por isso a gente tem aí gabarito na letra B. Heitor, entendi o contexto, entendi a regra de 3 e me perdi na simplificação. Faça com o número como ele estiver aí. Vai fazer uma continha a mais? Vai, mas você vai acertar a questão, beleza? A simplificação ela te ajuda, ela não pode de maneira nenhuma te atrapalhar. Eu quero que você entenda e que você saiba diferenciar o que é regra de 3 e o que é simplificação. Eu quero que você entenda se a sua dificuldade está na regra de 3 ou na simplificação. Se tiver simplificação, você vai trabalhar fora dessa aula. Aqui eu não vou te explicar a simplificação, eu vou executá-la, beleza? Aqui eu estou trabalhando regra de 3. Questão de número 2, né, de 2023. Marca a alternativa correta. A fábrica de munições da Polícia Militar de Minas Gerais, sua capacidade máxima, produz 3.000 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia. E para isso contratou mais 2 funcionários. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir essa nova demanda diária de munições? Quantas horas eles terão de trabalhar? Isso mesmo, beleza. Então, olha só, primeira grandeza, né? Quantidade de munições. Segunda grandeza, quantidade de funcionários. Terceira grandeza, quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, vou pensar assim, ó. Primeiro contexto, eu tenho 3.000 munições com 5 funcionários. Deixa eu melhorar esse 5. 5 funcionários trabalhando ali 8 horas por dia. Beleza. Contratou, né? A PM contratou mais 2 funcionários, então eu saí de 5 para 7. E eu tenho que produzir 5.250 munições durante quantas horas por dia? Grandeza de referência é a quantidade que eu desejo encontrar. Então, a quantidade de horas. Agora eu vou avaliar o contexto. Ó, a gente já sabe, eu avalio uma por vez. Então, eu vou esquecer munições, vou esquecer aqui os números, vou trabalhar a ideia de funcionários e horas. Quanto mais funcionários eu tenho para executar o serviço, concorda comigo que menos horas serão necessárias por funcionário? Muita gente executando o serviço, menos tempo ali eu vou precisar de ficar na fábrica. Quanto menos funcionários eu tenho, mais horas serão necessárias. Grandezas que são, portanto, inversamente proporcionais. Por quê? Inversamente? Porque caminham em direções opostas, né? Se caminham em direções opostas, seta na direção contrária. Show de bola. Vou esquecer por enquanto os funcionários, vou esquecer esses números, vou trabalhar a quantidade de munições e quantidade de horas. Quanto mais munições ali a PM precisa de produzir, mais horas serão necessárias, né? Mais horas serão dedicadas. Quanto menos munições necessárias, menos horas dedicadas. Mesma direção, grandezas diretamente proporcionais. Seta na mesma direção, portanto a seta para baixo. Agora eu vou voltar para a conta, vou voltar para os números. Grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade.
grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade. Beleza. Grandeza, agora, as demais grandezas, né, do lado direito, o produto entre elas. A grandeza que é diretamente proporcional, eu mantenho a relação. Qual é? As munições. 3.000 sobre 5.250. A grandeza que é inversamente proporcional, eu corrijo, portanto, essa relação. Então, vou escrever aqui, ó, 7 sobre 5. Posso fazer aqui uma simplificação por 10, já para facilitar um pouquinho a minha vida, beleza? Esse 3.000, esse 300, né, porque eu já simplifiquei por 10, eu consigo simplificar ele por 5, por 60, né, ó, 60, 120, 180, 240, 300, por 60, então, ó, aqui vai ser 1 e aqui 60. Heitor, putz, aí você foi longe demais, não enxerguei isso. Não tem problema, trabalho com 300 e com 5, beleza? Vou fazer agora a minha multiplicação cruzada, ó. 8 vezes 525 vezes 1. Esse 1 eu não vou escrever, beleza? Não preciso de ficar reescrevendo esse 1. 60 vezes 7 vezes x. Vou passar esse 60 vezes 7 dividindo, tá? 8 vezes 525 dividido por 60 dividido por 7 igual a x. Consigo fazer algumas simplificações aí? Consigo. Por exemplo, aqui, ó, por 2, aqui sobra 4 e aqui sobra 30. Beleza? Consigo provavelmente fazer outras? Consigo. Aqui eu não vou trabalhar mais essa simplificação, não. Eu já vou fazer aqui na calculadora. Obviamente que você não, tá? Eu estou fazendo aqui para acelerar o processo. Que a gente também não está trabalhando aqui a divisão, não é o momento aqui que eu quero trabalhar com você a divisão de números, tá? Dividido por 30, dividido por 7, vai dar 10. Portanto, gabarito aí na letra C. Quando eu resolvo 4 vezes 525 dividido por 30 vezes 7, vai dar x igual a 10. Gabarito aí na letra C, portanto, dessa nossa questão. Tá aí, letra B e letra C. Vamos trabalhar uma questão lá de 2021 agora, ó. Questão de 2021. Salvo engano, é a única questão que caiu nesse ano da banca CRS, tá? Foi verificado que no município de Minas Gerais, 8 policiais militares trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, conseguem realizar 160 operações policiais denominadas visitas tranquilizadoras. Considerando a mesma capacidade de produção e o mesmo tempo de operação, quantos policiais são necessários para realizar 210 operações policiais, visitas tranquilizadoras, em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia? Então vamos lá, ó. A gente tem primeiro a quantidade de PMs, que é a nossa primeira grandeza, depois a quantidade de horas que eles trabalham por dia, depois a quantidade de dias, e por fim a quantidade de operações. Heitor, a gente tem 4 grandezas agora. Muda alguma coisa? Não, é a mesma coisa, mesmo método, você vai ver aqui. Eu tenho então 8 policiais trabalhando 8 horas durante 10 dias para realizar 160 operações. Não mudou nada. Segundo contexto, eu quero descobrir a quantidade de policiais, beleza? Para 210 operações, trabalhando durante 12 dias, durante 10 horas. Agora a gente vai avaliar a nossa grandeza de referência em relação aos demais. Então, ó, vou olhar a quantidade de horas aqui. Eu vou esquecer essas duas. Não mudou nada. Vou esquecer os números e vou trabalhar somente a ideia. Então, vou pensar assim, ó, quanto mais PMs eu tenho para executar ali a minha operação, menos horas ali por dia de cada um serão necessárias, né? Mais PMs, menos horas.
Quanto menos PMs eu tenho trabalhando para executar essa operação, mais horas de cada um serão necessárias. Grandezas que estão caminhando em direções opostas, portanto, grandeza inversamente proporcional. Vou fazer a mesma coisa agora em relação aos dias, né? Esquece isso, esquece os números. Eu quero trabalhar só a ideia entre PMs e dias. Quanto mais PMs trabalhando, eu vou precisar de menos dias para executar esse serviço. Tudo mais constante, menos dias para executar esse serviço. Quanto menos PMs trabalhando, né, se eu reduzo o efetivo, mais dias serão necessários. Olha aqui, grandezas inversamente proporcionais. Portanto, seta na direção oposta. Agora eu vou esquecer a quantidade de horas, vou esquecer a quantidade de dias. Eu vou trabalhar somente as operações e a quantidade de PMs. Vou esquecer também o quê? Os números, né? Os valores. Então eu vou pensar assim, olha, quanto mais PMs eu tenho, mais operações eu consigo fazer. Quanto menos PMs eu tenho, menos operações eu consigo fazer. Mais policiais, mais operações. Menos policiais, menos operações. As grandezas estão na mesma direção, portanto, são diretamente proporcionais. Mesma direção, diretamente proporcionais. Agora eu vou fazer a minha conta e não muda nada. Olha só, grandeza de referência eu coloco aqui do lado esquerdo da igualdade. E vou fazer o produto das demais grandezas. O que é o produto? A multiplicação. As grandezas que são diretamente proporcionais, eu mantenho a relação. Qual é a diretamente proporcional? Aquela que está na mesma direção. Ó, seta para baixo, seta para baixo. 160 dividido por 210. Grandezas inversamente proporcionais eu corrijo. Ó, seta para cima, inversamente proporcional. Então vamos lá, ó. Eu tenho 8 por 10, agora eu vou escrever o quê? 10 e 8. Eu tenho 10 e 12, lá nos dias eu vou escrever o quê? 12 e 10. Fechou. Agora é conta. Vou fazer as minhas simplificações, ó. 10 por 10, top. Vou fazer aqui por mais 10, ó, 160 por 21. Beleza. Tranquilo? O 12 pelo 8, ó, eu vou simplificar por 4. Aqui vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 3. Agora eu posso fazer a minha multiplicação cruzada. Ainda tem mais uma aqui? Tem, ó. Aqui, ó, 16, ó. Aqui sobra 8 e aqui sobra 1. Aqui por 3 e 21, ó. Aqui sobra 1 e aqui sobra 7. 7, 14, 21. Beleza? Então sobrou o que na parte de baixo, ó? 8, né, que eu estou multiplicando cruzado, vezes 7. Vezes 1 e vezes 1, porque aqui eu tenho 1 também, ó. 1 e 1. Eu não escrevo esse 1, eu não preciso ficar reescrevendo esse 1, beleza? 8 vezes 7. Do lado de lá, 8 vezes 1 vezes 1, não precisa, né? O x passa multiplicando. Agora o 8 ele vai passar dividindo. Ele não está multiplicando aqui, passa para o lado de lá como? Dividindo. Então vai ficar assim, ó, 8 vezes 7 dividido por 8 igual a x. 8 dividido por 8, 1 e 1. Portanto, x é igual a 7. Gabarito aí na letra B da nossa questão. Aí então eu aumentei para 10 grandezas. Muda alguma coisa? Nada. Vou ordenar numa tabela. Primeira situação, segunda situação. Grandeza de referência com a seta para baixo. Vou avaliar, vou interpretar as demais grandezas. Grandezas que são diretamente proporcionais, seta para baixo. Grandezas que são inversamente proporcionais, seta para cima. Grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade, o produto das demais grandezas. Lembrando que as grandezas diretamente proporcionais eu mantenho a relação. As grandezas que são inversamente proporcionais eu corrijo. Fechou. Beleza? Então é isso. Nos vemos numa próxima. Um abraço e até lá.